A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, você está na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, primeiro trimestre de 2024, da editora Betel Dominical, que está falando sobre família, o projeto de família. A nossa lição de hoje é a lição de número 4. Professor, e cadê sua revista? Eu estava estudando a revista, deixei em cima da minha mesa no meu trabalho e falei para mim mesmo, crente, olha só, eu não posso esquecer de colocar essa revista na mochila. Pois é, não é que esqueci? Como eu tenho ela aqui digital, também hoje a gente vai fazer a leitura aqui, acompanhar pelo tablet. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para ver, né? Mas é isso aqui, porque tem um reflexo. Tá, mesmo se não estiver dando para ver aí. Então a gente vai acompanhar por aqui. E a lição de número 4, ela vai nos falar sobre vida conjugal. O tema da lição de número 4 é vida conjugal, o espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Eu estava estudando e a primeira parte, o primeiro ponto, na verdade, são 3 pontos. O primeiro ponto vai tratar muito sobre Cristo, a igreja, casamento, relacionamento. Só que no ponto 2, no ponto 3, ele vai trazer mais um pouco teológico, um pouco um ensinamento mais aprofundado sobre esse grande mistério de Cristo e a igreja teologicamente. Isso é bom? É ótimo, porque esse assunto precisa entender que eu tenho que cuidar da minha Rose, como Cristo cuida da igreja. A Rose tem que estar debaixo de minha liderança, como a igreja está debaixo da liderança de Cristo. Aí começa a lição. É desse jeito aí. Se eu não entender isso, eu vou ter o machismo e vou ter o feminismo, os dois polos se gladiando dentro da igreja. Tanto um quanto o outro estão errados, porque Cristo não obriga a igreja a ser submissa. A igreja é submissa por amor a Cristo. E Cristo cuida da igreja não somente porque deu sua vida. Ele viveu pela igreja. Professor, essas aulas estão cada vez mais difícil e está gostosa. Hoje é domingo, estou gravando no domingo, dei aula na minha igreja e, meninos, pensa numa aula top, com a ajuda da minha amiga sexóloga Neilza Santos. Você precisa de uma mulher de Deus, ensinando a palavra de Deus sobre sexualidade cristã. Eu recomendo para você. Quer o contato dela? Entra em contato comigo, manda uma mensagem, manda um e-mail, entre em contato que eu te recomendo. É profunda na palavra sobre sexualidade, principalmente feminina. Precisa de vocês, irmãs? Precisa. Hoje a aula foi sensacional. Então, lembrando para você, né, não esquece, professor, que aula que foi a sua terceira? Não, a nossa igreja foi a aula de número 2, porque na lição de número 4, essa lição que eu estou aplicando para vocês, vai juntar a lição número 4, a lição do número 12, encaixar, aí sim, a gente vê na sequência que todo mundo está fazendo, tá bom? Porque a gente, no primeiro domingo de janeiro, não tivemos aula. Se você tiver perdido que aula foi que eu falei, eu dei a segunda aula. Aí vai ter a terceira aula, que será nesse domingo, dia 28, que não é essa, e depois a gente ajeita. Isso é na nossa igreja. Mas na sua igreja, a lição de número 4 será aplicada no dia 28, tá bom? É só uma particularidade da minha igreja para não perder nenhuma lição. Mas essa lição é de suma importância. Eu vou aplicar ela também. Eu vou aplicar essa lição junto com a lição de número 12. Vou juntar as duas. Então, bora para essa lição que está boa. Muito, mas está muito boa. Eu tive que parar para pesquisar algumas coisas. Não ficou apenas no que a revista me oferece, não ficou apenas no que eu já sei, não ficou apenas nos meus livros, nas minhas apostilas. Tive que procurar outros assuntos, outros estudos para poder ministrar essa aula para vocês.
O texto áureo de hoje se encontra em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 25, que nos diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando diz marido, aqui é marido. Não tem margem para dizer que é o homem e a mulher que tem que se entregar pelo outro. Não. Não, 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 não. A ordem, o mandamento é para o homem. Não tem como dizer, tá globalizando homem e mulher. Não, esse texto não. Esse texto é bem claro. Vós, maridos, não usa o masculino, homem. É marido. Ame as vossas mulheres. Então, veja, é mandamento eu amar a minha Rose. É mandamento você amar a sua esposa. É desse jeito. Se você acha, mulher, que ser submissa ao seu marido é problema, eu quero ver o seu marido amar você como Cristo amou a igreja. E é mandamento, é ordem. Eita, tá desse jeito as nossas aulas. Verdade aplicada. A igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento do seu plano para a humanidade. E aqui ele fala bem assim, ó, não é spoiler porque está na lição, né? Você vai chegar nesse ponto. Deus criou o casamento. Cristo criou a igreja. Se formos separar, né? Deus cria lá no Éden o casamento. Cristo cria a igreja e diz: a base do casamento tem que ser o que tem que refletir na igreja. E a igreja tem que seguir o exemplo do casamento. A pergunta é: eita, Jesus, vou dar lugar para o filho de Maria. Menino do céu. Vou perguntar, Jesus. Se a tua igreja, a igreja que tu congrega, quando eu falo tu é que você congrega, tá? Eu sei que tem gente que não gosta desse termo, mas tudo bem. A igreja que você congrega poderia olhar para o teu casamento e dizer: vamos conduzir a nossa igreja como o Tony conduz o casamento dele com a Rose. Que é isso, professor? Tá apertando sem abraçar? Será que a igreja Adeinamar, que eu faço parte, pastor Daniel Corrado, pastor Eli Marciano, pode conduzir a igreja como eu conduzo o meu casamento? Pois bem, o casamento é a base para a igreja. Não é a igreja que é a base para o casamento. Não, quem veio primeiro foi o casamento. Os primórdios é do casamento. O casamento tem que ser o espelho da igreja. O problema é que tem gente ensinando que a igreja tem que ser o espelho para o casamento. Nananina, não. Errado. A tua igreja tem que ser baseada num relacionamento de casamento, é o que diz a palavra. Como Cristo amou a igreja. Marido, ame as suas esposas. E Gênesis capítulo 2, 24. Honrar, unir, preservar, proteger, prover. Eita, por isso que eu falei que eu tive que buscar fora, porque que o assunto é tutano. Vocês sabem o que é isso? Deixa aí no comentário. Os objetivos de hoje são 3, como já estamos de costume, né? Apresentar simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das duas instituições, mostrar como levar a família a adorar a Deus. É isso mesmo. Hoje eu falei na escola dominical, usei o que Paulo fala: tudo que você fizer, seja comer, seja beber, seja deitar, seja ir, seja falar, tudo seja para a glória de Deus. Então é levar a sua família a adorar a Deus. Nossos textos, na verdade, hoje está a leitura corrente, ó. Efésios capítulo 5, do 24, 25, 26, 27 e depois pula para o 29.
Acompanhe aí na descrição do vídeo. Alguém perguntou em algum momento da escola dominical se tem a revista digital. Tem, no grupo no Telegram. Aí eu acho que eu esqueci de colocar. Esse trimestre eu não coloquei. Acabei não colocando, as pessoas não procuram muito, mas no grupo do Telegram tem. No Telegram você consegue achar a revista digital. Essa, por exemplo, aqui, eu achei lá. Consegui lá no grupo do Telegram. Eu não lembro qual foi a irmã que colocou, mas foi ela que compartilhou comigo essa revista digital. Vamos lá. Efésios 5, 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificar com lavagem da água da palavra. Queria eu ter a minha revista em mão, porque ficou lá, eu anotar para você. Maridos, olha para mim, foca aqui. Você tem que santificar a tua mulher, você tem que purificar a tua mulher e você tem que lavar ela pela palavra. Professor, o que é isso? O que é isso é Bíblia, crente. Quem tem que trazer santificação para o seu casamento é você, homem. Quem tem que purificar o seu casamento é você, homem. Quem tem que lavar a sua mulher pelo poder da palavra, ensinar a palavra para ela, é você, homem. Porque foi isso que Cristo fez. Se Cristo fez isso com a igreja, você tem que fazer com a sua esposa. Tá aqui. Lembra do Tony Evans, do livro Homens do Reino? Ele diz, eu já falei isso aqui em algum momento, não lembro onde. O nome mais falado de um pastor dentro de sua casa tem que ser o seu. Lembrando que estou partindo do pressuposto que eu estou falando para crente, cristão. O nome do pastor que tem que ser mais falado dentro da sua casa é o seu. Você é que tem que lavar a sua mulher pelo poder da palavra, ou seja, ensiná-la, ensinar a escola dominical, ensinar as doutrinas básicas, eu não sei, vai estudar. Vá aprimorar, vá procurar aprender para ensiná-la. Foi isso que Cristo fez e é isso que você tem que fazer. Efésios capítulo 5, verso de número 26, 27. Para a apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você, marido, tem que preservar a igreja, tem que preservar a sua mulher como Cristo cuidou. Tá aqui, ó. Sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. No grande juízo, Deus vai te perguntar assim: Tony, cadê a Rose? Santificada, purificada, lavada pela palavra. Cadê a Rose? Sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Essa era a sua responsabilidade para com o seu casamento, para com a sua adjuntora Ezer. Por isso que eu perguntei, a sua igreja pode basear o cuidado do rebanho pelo seu casamento? Que é isso, professor? Que é isso, tá? Efésios, capítulo 5, meu irmão. Ou a gente volta para os primórdios da palavra, ensinando como ela é, ou vai ter muito eu penso, eu acho, eu imagino, quem sabe, talvez. Eu não estou aqui para dizer o que eu penso, eu estou aqui para ler o texto e, como eu aprendi o ano passado, dizer: eu estou apenas lendo o que está escrito. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimentou e sustenta, como também o Senhor a igreja. Sabe o que ele está dizendo? É você que tem que levar comida para casa, bonitão. É você que tem que prover não somente alimento espiritual, mas alimento material, físico. Tem que sustentar. É isso, gente. É desse jeito.
Hino sugerido de hoje. Hino da harpa, deu um branco aqui, misericórdia. Hino da harpa, 115, 215 e 619. Se você saiba, leia. Motivo de oração. Ou a sugerida aqui pelo pastor Valdir. Ore para que as famílias sejam mais atuantes, né, na igreja local. As famílias, eu faço parte do Ministério de Família, cuidando especificamente dos casais. Trabalho na intercessão. Estou lá. A minha família trabalha para a casa do Senhor. Gera, está, permanecer, crescer a igreja. Então, ora daí, que oro daqui. Soberano e eterno Deus, quero agradecer a Ti a oportunidade de ministrar a Tua palavra mais uma vez. E hoje, Senhor, mostrando esse simbolismo de casamento igreja, Cristo e o cuidado com a família. Que todos nós possamos nos envolver mais e mais nas atividades da igreja, porque igreja sem família não há igreja. A igreja é alicerçada, é criada, é a base por famílias, e famílias foi tu que criaste no Jardim do Éden, começando com Adão e Eva e depois com os seus filhos. A igreja foi criada por Cristo para que as famílias se reunissem e fizessem o teu reino expandir. Ajuda os meus irmãos que ainda não estão envolvidos na igreja com suas famílias para se envolver. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém daí e amém daqui. A nossa introdução nos diz assim, e antes de entrarmos na nossa introdução, aviso do que tem no canal. Nós temos aula dos Betel, vamos falar primeiro da Betel. Eu com a sala dos adultos, a Ana para os adolescentes, o José para os jovens, a Tami, Café com Deus Pai Teens, Café com Deus Pai Teens, o pastor Alex da editora CPAD. Esse é o conteúdo de ensino da palavra aqui. Temos mais 3 devocionais. Eu, Café com Deus Pai, dia após dia caminhando com o Pai do meio-dia e 20 e Priorize Deus. Então você tem 3 devocionais feitos por mim. Todos 3 eu faço ao vivo e fica gravado. Café com Deus Pai, 7h30. Dia após dia caminhando com o Pai, meio-dia e 20. E Priorize Deus às 10 da noite. A grande maioria ao vivo, fica gravado. Algumas vezes pelas minhas agendas, pelas minhas saídas, eu tenho que deixar gravado. Mas 99% é ao vivo, tá bom? Tem conteúdo no canal. Te falo apenas dessa vez durante toda a aula. Mas uma coisa que eu preciso de você, se inscreva no canal. Para você não custa nada. E o canal está precisando aí de poucas pessoas para atingir 10.000 inscritos. Se você ainda não é inscrito, acompanhe o canal, seja em qualquer uma dessas atividades que eu te falei. Se inscreve, para você não custa nada, mas vai impulsionar o canal mais e mais e mais. Estamos rumo a 10.000. Falta pouco menos de 200 pessoas. Isso aí é de uma hora para outra. Você me ajuda? Se inscreve, comenta, compartilha e continua orando por todos os professores que oferecem aula aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Vamos lá. Introdução. Considerando que a família é onde tudo começa, não começa na igreja, começa na família. Trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher e a parceria que deve ser cultivada entre família e igreja, não igreja e família, é família e igreja. Então, se você deu aula, pensou, te ensinaram que primeiro vem igreja, é porque não leram Bíblia. Primeiro vem família, antes da igreja. É desse jeito. Visando o bom desenvolvimento de ambos, tanto da família quanto da
igreja. Ponto de número 1, o simbolismo da vida conjugal. Tomando como exemplo o ministério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família, que nasce com o casamento e se firma numa união conjugal, onde precisa destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Isso. Deixa eu diminuir. Peraí, gente. Diminui um pouquinho. Isso. Então, veja. Aqui, como nós chamamos, é daqui que partimos. Primeiro, família. Depois, igreja. Partindo que Cristo ama a igreja, como nós devemos amar a nossa família, o nosso casamento, o relacionamento, é a base. Essa aqui é a base. Então, igreja não existe sem famílias. Igreja não existe sem famílias. Professor, também não existe família sem igreja. Existe? Lógico que existe. Você conhece alguma pessoa que não é crente, que não confessa Cristo como único e suficiente Salvador, mas ele tem homem, marido, homem, mulher e os seus filhos? São o quê? Uma família. Mas eles não são crentes? Então, família existe sem igreja. Agora, a igreja não existe sem família. É forte. É princípio, irmãos. É princípio. Estou amando poder ensinar a verdade da palavra para vocês. Vamos lá? Continuando. Ele diz aqui, esse exemplo é como Cristo trata a sua igreja, deve ser de parâmetro aos cônjuges. Lembra que primeiro vamos falar literalmente para os cônjuges do trato igreja, igreja Cristo, homem e mulher, é a partir daí. Depois a gente vai fazer a parte teológica, mas esse aí é o ponto de partida. 1.1. O modelo está posto para ser seguido. Quer isso, pastor Valdir? Não pode fazer o que quer, não, pastor Valdir? O modelo está posto e temos que seguir. É isso mesmo. O apóstolo Paulo... deixa eu ver para onde é que vai isso aqui, gente. Porque é digital. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento, aqui em cima, de Cristo e a igreja como modelo para a união marido e esposa. Já lemos Efésios capítulo 5, do 22 ao 25, nossa leitura bíblica em classe, ou nosso texto de referência. A socialização do homem e da mulher nem só uma união social e solene, mas a ideia de Deus para todos os casamentos, com uma revelação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja, e o próprio Cristo, que é o noivo. E este modelo celestial e espiritual que Cristo explica para os cônjuges, seja abençoado por Deus, como Cristo é o cabeça da igreja e o marido cabeça da mulher, toda a sociedade precisa de um dirigente, de um líder, algo que responda pela instituição. É isso aí. Irmãos, o problema a história de querer mandar, porque botaram na cabeça da sociedade dizendo assim, que quem tem a responsabilidade maior tem a autoridade, tem o direito de subjugar, de oprimir, de humilhar, sabe? E com Cristo não. Para isso, irmão, é para o mundo. Para nós que somos crente, não. A aula é para quem é crente. Toda a história, de Gênesis até Apocalipse, tem que ter uma liderança. Deus cria o homem e diz, você é que domina, você é o responsável. Por que Deus não falou primeiro com Eva, quem pecou primeiro? Quem cometeu o ato de ser enganado? Foi quem? Foi Eva. Mas Deus chama quem a responsabilidade? Eva? Lógico que não, meus irmãos. Chamou foi Adão. Adão, onde tu estás? Por que Deus chama Adão? Porque deu a responsabilidade para Adão.
Então, irmãs, pelo amor de Jesus Cristo, não queira tomar um lugar que não te pertence. O lugar de liderança da tua casa não pertence a você. E se você diz que é crente e toma o lugar de liderança, você está fora do padrão bíblico. Você pode orar, você pode jejuar, você pode consagrar, mas se você desobedece o que está estabelecido, você está fora do padrão de Deus. Homens, pelo amor de Jesus Cristo, se posicionar como liderança não é dizer eu mando, é dizer deixa que eu resolvo. Dá para mim que eu sou o responsável por isso aqui. Tá pesado, irmão? Vamos voltar para a Bíblia, vamos? Vamos voltar para os primórdios? Deus, hoje no café da manhã, Pai, estou falando no domingo, né? Estou gravando no domingo. Deus fala que Moisés morreu. E a liderança ficou sobre Josué, liderança. Por que não ficou à toa? Qualquer um faz o que quer. Você sabe qual foi o pior período para Israel? O José deu aula aqui. Essa semana, o José deu aula, isso mesmo, José deu a aula. Sabe qual foi o pior período para Israel? O período de Juízes, onde cada um fazia o que queria, do jeito que queria, como queria. Sem liderança espiritual consagrada, direcionada para Deus, não vai, se perde, se perece. Então, homem, a liderança é sua. Mulher, não queira tomar um lugar, não queira ficar num lugar que não pertence a você. A liderança de sua casa não pertence a você. Salve que você seja viúva. Do contrário, se você tem um homem aí, a liderança está sobre ele. Não gostou? Rasgue a Bíblia. Por isso você está bruto. Não, irmãos, a gente está vendo, a nossa igreja está se perdendo porque está se deixando de falar a verdade para agradar meia dúzia. E eu tenho que falar o que está na Bíblia. A liderança da casa não é sobre a mulher, é sobre o homem. Deus não vai chamar a mulher para perguntar, cadê o marido que eu te dei? Cadê o marido que eu te dei para santificar, para purificar, para me entregar sem mácula? Deus não vai perguntar para a mulher, vai perguntar para o homem. Ou a gente volta a falar da palavra de Deus do jeito que ela é, ou a gente vai estar aqui, irmãos, criando uma igreja deformada. Pois bem, ponto 1, ponto 2. O amor e o respeito firmam o casamento. Olha aí, o amor e o respeito. Segura aí que agora você vai ver. Como diz diz por aí, né? O ditado tem até uma música que canta, né? A giripoca vai piar. Assim como Cristo ama a sua igreja e sua igreja reverencia, assim também o marido deve amar sua mulher. E a mulher deve reverenciar e respeitar o seu marido. Abre aí, Efésios, capítulo número 5. É que a gente já leu Efésios, até onde que a gente leu Efésios? A gente leu Efésios até o 25, né? Agora a gente vai ler o 33, Efésios 5, verso de número 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Tá, não vou reverenciar meu marido não, então você está fora do padrão. Acabou, minha irmã. Acabou, é princípio, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. É por isso que tem gente querendo rasgar a Bíblia, mudar a Bíblia, porque tá falando na Bíblia. Como diz Paul Walsh, estou apenas lendo. Continuando, olha só, assim também o marido deve amar a sua mulher e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na sua posição como líder espiritual. Já lemos Efésios 5,33. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido. Em amor, respeito, cooperação, consideração e na sua missão. Para quem não sabe, vou dizer novamente o que é submissão bíblica. É estar debaixo de uma missão e não de alguém.
Submissão é estar debaixo de uma missão. A missão do teu marido é levar você para o céu. A sua submissão, que é permanecer na vontade de Deus, cumprindo, ajudando o seu marido a cumprir o papel dele, que é levar você para o céu, ensinando a palavra, como diz Efésios, capítulo de número 5. Que ele tem que levar você. Então, missão dele, te levar para o céu. Sua submissão, abaixo da sua missão. Querer estar submissa ao seu marido para ele te levar ao céu. Isso é submissão. Submissão não é pisar, é estar debaixo de uma missão. Maridos, digo e vou continuar dizendo. Sabe por que a tua mulher não é submissa a você? Porque você não ama ela como Cristo ama a igreja. Doeu? É desse jeito. O amor é sempre paciente, bondoso. O amor não gosta da injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Não se porta inconveniente ou de forma indecente. O amor não exige que se faça só o que ele quer, nem é melindroso, uns homens melindrosos. Se você ama alguém, será autêntico, genuíno, para ele custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você fala, a mulher fala bem assim, tá, eu vou ter que sofrer. Não, filho, a Bíblia está dizendo que quem tem que sofrer por amor não é você, mulher, é o seu marido. Tá errado, irmão, ensinaram errado. O amor tudo pode, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. A ordem para amar foi para quem? Só que não esqueça, amor é mandamento para os dois. Tanto para você, minha querida irmã, quanto para você, meu querido irmão. Mas quando tratamos de casamento, a ordem de se submeter, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, é para o homem. Que é isso, professor? Eu não gostei disso, não. Então, aí você faz um 0800 para o Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, e pergunta para ele por que ele escreveu isso aí. Porque ele sabe que o homem é ruim de correr água e não quer amar. Por isso que ele diz, tem que amar, tem que sofrer, tem que esperar. Eita, Jesus dos crentes, que isso, hein? Bora para 1.2? Não, 1.3, né? Senão não acaba a lição, misericórdia, Jesus. 1.3. A sujeição se estabelece no temor do Senhor. Eu já disse e vou dizer de novo, novamente, redundante assim. Uma mulher só não é submissa ao homem quando ele não teme a Deus. Porque um homem temente a Deus, que lê a Bíblia, que ensina a Bíblia, que põe em prática a Bíblia, qualquer mulher, meu irmão, fica submissa a ele, quer andar com ele na missão que ele tem. O problema é que a minha raça, gosta muito de mandar em vez de dizer eu faço, gosta de dizer faça. Não é a maioria. Não é a maioria, mas é a grande parte. Bora lá. Sujeição vem do grego, não sei falar, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém, render-se à demonstração ou conselho de alguém. Agora me fala aonde é que está aqui pisar. Maltratar, machucar, bater, privar, xingar. Me fala no termo submissão, onde é que está isso aqui? Não tem, irmãos. Por isso que nós estamos pregando para crentes. Estamos ensinando para crente. É isso, está aqui, ó.
O último, né? Diz assim: a demonstração ou conselho de alguém. Essa é a submissão. Está recebendo o conselho de quem é o líder da missão. É só isso. Fácil assim. Só com temor e amor a Cristo podemos suportar e sujeitar-se um ao outro. Aí mesmo em Efésios, capítulo 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus. Sujeitai-vos uns aos outros, marido e mulher, se sujeite um ao outro em temor a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo de número 21. Com a submissão vertical, submissão vertical, é isso aqui, subindo. Quando eu sou submisso a Deus, fica mais fácil ter submissão horizontal. A Rose para comigo. Submissão vertical, eu para Cristo. Horizontal, a Rose para mim. Só que não esqueça, eu estou submisso à missão de Cristo. E a Rose submisso à minha missão. Então o homem também é submisso a Cristo. Irmãos, bora ensinar a palavra do jeito que ela é? Bora! Seja humildes e amáveis, seja pacientes, maridos e mulheres, uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas, aturando as diferenças, aceitando os limites, compreendendo a intelectualidade de cada um. A sujeição só funciona no vínculo da paz que une. Aí vem para cá, marido e mulher. Quando você aceita esta proposta, você está cumprindo o papel de Cristo como a igreja. Segura aí Efésios, capítulo de número 4, que ainda vou ler o texto com vocês. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Homem e mulher têm que ter amor. 3. Procurando agradar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você, minha queridona, você, meu queridão, tem que se unir para se agradar um ao outro, em temor a Cristo. Eita! Quero continuar lendo a parte azul do professor, que é a continuação da nossa lição. Se Cristo manifestou o seu sacrifício pela sua igreja, todo sacrifício pode nos mantermos unidos no casamento. Vale a pena. Vale a pena fazer todo o sacrifício para nós permanecermos casados. Seja da parte do marido, seja da parte da esposa, todo sacrifício, porque Cristo fez o sacrifício para manter a união da igreja com ele, simbolizando marido e simbolizando esposa. Então, logo eu tenho que entender que todo sacrifício tem que ser feito para manter a minha união com a Rose. É forte. É muito forte. Tudo que tem valor paga-se um preço. Precisamos entender que ninguém vive só de vitória. Mesmo assim, para a vitória tem uma cruz, um sacrifício, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Ele nos garante isso. Grande é este mistério, revelado em Efésios 5:32. Cristo e a igreja. Efésios 5:32, 25. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja.
É grande o mistério, mas temos que, um princípio, se submetermos ao princípio bíblico. Cristo ama, a igreja é amada. A igreja obedece, Cristo lidera. Eita glória! Gloriosa! Já se inscreveu? Me ajuda aí, crente, vai. Ponto de número 2. A criação das duas instituições. Agora vamos falar da criação. Falamos aí desse casamento, o papel do homem, o papel da mulher. Agora vamos falar da criação das duas instituições. Se você não concordou até agora, agora você vai entender. Quem veio primeiro foi o casamento, antes da igreja. Então, logo, veio primeiro. O modelo de igreja tem que ser partido do casamento. Professor, tem uns casamentos que é bagunçado. Pois é, também tem umas igrejas que é bagunçada. Por que você acha que tem igreja bagunçada, meu irmão? Por que você acha que tem igreja bagunçada por aí? Porque bagunçaram o casamento. Bagunçando o casamento, bagunça-se a igreja. Por isso que você vê tanta igreja bagunçada, porque os casamentos estão uma bagunça. Mas no princípio, não foi assim. Bora pro texto? São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família foi criada ainda no jardim do Éden por Deus. Gênesis capítulo 2, do 18 ao 24. E a igreja foi criada por Jesus, muito propriamente na conversa do Senhor Jesus com Pedro em Mateus 6,18, na qual Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Nasce aonde? Em Atos capítulo 2. Depois do dia de Pentecoste, vemos o avanço desta igreja poderosa, dia após dia, caminhando com o Pai, que eu fiz hoje, no domingo, estava falando sobre isso aqui, sobre esta base de que Cristo é o Filho do Deus vivo, nasce a igreja. Em Atos capítulo 2, se dá início à igreja, conhecida como igreja cristã, porque acredita em Cristo, o Messias, o ungido de Deus. 2.1 nos diz assim. 2.1 diz assim: a relação entre família e igreja. Deve haver uma íntima relação entre família e igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5. A igreja é composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas, funcionamento, ajudar no trabalho, mão de obra, e contribuir para que ela não perca a sua identidade, valores cristãos. Deixa eu marcar isso aqui para eu não perder. Isso, Marco, obrigado. Ficou aí marcadinho. Falávamos hoje na Escola Bíblica Dominical, meu superintendente e amigo Flávio, meu co-pastor Eli Marciano. Em vez da igreja estar influenciando a sociedade com base em casamento, nós estamos pegando o exemplo do mundo e simplesmente nós estamos mudando os parâmetros. Ou seja, em vez do mundo imitar a igreja está imitando o mundo concernente à família, concernente a casamento. E nós, está aqui, valorizar valores cristãos que não podem ser perdidos. E é por isso que às vezes parece que a lição é dura, parece que ninguém quer ouvir, parece que dá comichão no ouvido. Se preocupa não, está na Bíblia, que no final dos tempos darão comichões no seu ouvido para não querer ouvir a palavra de Deus.
Porque querem dizer eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Isso para quem não é crente. Crente não faz o que quer, do jeito que quer, nem a hora que quer, nem como quer. Porque ele pertence a Cristo que é o cabeça. Então logo Tony não faz o que quer, faz o que Cristo manda. Valores não pode ser perdido. Bora continuar. Deve haver uma reciprocidade em a família preservar a igreja e a igreja preservar a família. Por isso que você está na escola bíblica dominical, preservando a família, lutando pela família. Por que estão tão doidos para destruir a igreja? Para destruir a família. Aí não consegue porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, ataca a família. Aí a igreja fica vulnerável. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes, igrejas fortes. É desse jeito. Tá. Bom, a lição, nossa, tá bom demais. O papel primordial das duas é fazer discípulo e ser exemplo para o mundo, e não que o mundo seja de exemplo. Hoje está um negócio terrível. Se casa, se separa, e se casa, separa, e a igreja está indo, mas sabe de quem é a culpa? Do pastor, que deveria dar o exemplo e está largando a sua esposa. O exemplo vem da liderança. Uma liderança que se corrompe, o povo se corrompe. Se não houvesse pastores divorciados, seria muito pouco, mas muito pouco. Parece que essa expressão muito pouco está errada, né? Seria pouquíssimo o número de divórcio entre os membros. O problema é que tem membro olhando para pastores, líder de convenções, pastores presidentes, setoriais, de convenções estaduais se divorciando. Aí a ovelhinha diz, se o pastor presidente se divorciou, por que eu não posso? Então, 90% do problema do divórcio dentro da igreja está partindo da liderança. Faz uma pesquisa de campo, professores. Quantos pastores você conhece que estão no segundo casamento? Se estiver errado, está aqui para pedir perdão. Mas eu conheço um monte de pastores que estão no segundo casamento. Como que eles vão dizer que divórcio aborrece Deus? Divórcio, como diz Malaquias capítulo 2, verso 16, se você pegar a tradução NAA, NVT e NVI, vai dizer Deus odeia o divórcio. Se o seu líder, o exemplo maior, está se divorciando, a culpa é dos pastores que estão se divorciando. E o rebanho está seguindo ele. Porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O meu pastor é Cristo. Não só. Ele é o sumo pastor, acima dos pastores. Mas você tem um pastor, eu tenho um pastor, Daniel Conrado. Eu tenho um pastor, Eli Marciano. Se ele se divorcia, se ele se separa, casa de novo, qual é o exemplo que ele me dá? Eu também posso. Se tiver pastor me ouvindo aqui, faça essa pesquisa, meu irmão. Alunos, professores, você conhece algum pastor divorciado? Faz a pesquisa e vê se a culpa não vem da liderança. Certo? Quando um dos dois não cumpre o seu papel ou traz escândalos, os prejuízos são incalculáveis. Quando a igreja faz coisa errada, quando a família faz coisa errada, traz prejuízos incalculáveis. Tanto um casamento mal administrado, mal preservado, afeta a igreja. E uma igreja mal conduzida por este pastor traz prejuízos terríveis para a igreja e gera mau testemunho na sociedade. Que é isso, professor? O negócio está estreito, irmão. Tá, porque falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus como ela é, causa dissensão. Igual meu pastor ele falou, que alguém colocou aqui no comentário, dizendo que era desnecessário falar sobre sexualidade. No que edifica?
com certeza ele é um fornicador. Com certeza ele é um adúltero. Com certeza ele não cumpre o princípio, porque quem criou o sexo foi Deus no Jardim do Éden. Crescer e multiplicar por telepatia. Foi isso? Não. Não. Sexo é a parte santificadora, porque a Bíblia diz que o quê? Bendito é o leito sem mácula. Então o que nós estamos ensinando é Bíblia, é princípio. Não tem nada aqui que não seja edificante. Tudo que nós ensinamos é edificante. O problema é que tem gente já mergulhado no mundo da perversidão e acha que não é necessário. Mas vou continuar falando. Ato conjugal é de Deus. Pervertido. 2.2. A igreja como defensora da família. Será que a igreja está defendendo a família? Se ela mesmo, abre-se um parênteses, a liderança dela estão desfazendo as famílias? Eu te conto 2 casos que eu sei das proximidades que pastor fugiu com a diaconisa. Que a missionária abandonou o marido para fugir com o pastor. Eu sei de 2 casos. Você sabe de algum? Tu acha que isso não é edificante? Falar sobre isso? Diaconisa que fugiu, fechou a igreja porque o marido foi lá tentar matar. Missionária que fugiu com o pastor, abandonou o marido e 3 filhos. Não posso falar nome. Está escandalizando. Está trazendo prejuízos imensuráveis. A igreja fechou. E para onde foi aquele rebanho? Vai dar conta. Você vai dar conta. Vai dar conta. Bora lá. A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois as famílias, estando forte, por sua vez, as igrejas também estarão fortes. São muitos os desafios da igreja para manter as famílias estruturadas e a família tradicional. Para manter a família tradicional. Eu tenho 25 anos de casado, já sou chamado de quadrado. 25 anos com a mesma mulher? Pois é, meu irmão, querendo chegar aos 50. Família tradicional, eu sou heterossexual. Amo a mesma mulher há 25 anos. Sou tradicional. Tá aí. Faz uma pesquisa na tua igreja da Redondeza, professores, e procura saber qual é a média de casamento que nós temos de duração. E tu vai se surpreender. Nós temos que manter a estrutura familiar tradicional, judaico-cristão. Um homem e uma mulher e os seus filhos. É assim. Um dos ministérios da igreja mais solicitado hoje em dia é para a preservação da família e o cumprimento de seus significativos propósitos e objetivos. Verdade. Toda igreja deveria ter o ministério da família. Quando eu falo para você assim, na minha igreja hoje é culto da família. Não é o culto da família que muitos conhecem, que é um culto do qual está aberto para todas as famílias. Não, na Deinamar não. Quando a gente fala de culto para a família, é um culto do qual uma palavra para a família. Não é um culto aberto como a gente fala de domingo. Toda igreja tem um culto da família porque é de domingo. Não é esse culto. É um culto onde tem um pregador que vai pregar sobre família, sobre criação de filho, sobre casamento, sobre divórcio, sobre novo casamento, sobre namoro. É temático. Na Deinamar nós pregamos para a família. Cada mês um tema, cada mês um estudo, cada mês um aprendizado. Em pleno domingo, professor, em pleno domingo, porque igreja não existe sem família. Então, na Deinamar, uma vez por mês, tem uma ministração para a sua família. Quer congregar conosco? A Deinamar, congregar não, que eu vou tirar a sua igreja, né? Quer visitar nosso? O nosso é o primeiro
Não, agora mudou porque a ceia mudou. Agora fiquei na dúvida. Eu vou ter que consultar o Josiel, se é o primeiro domingo ou se é o segundo domingo. O terceiro domingo, porque a nossa ceia agora vai ser os domingos, no lugar que é quando era o culto. Então eu vou procurar e vou te falar. Quando for culto da família, vem aqui e você vai ver o irmão pregando sobre família para você. Irmão, é desse jeito. Temos que ter esse aí, que é um departamento importantíssimo, porque os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Estamos assistindo uma aberração e uma afronta aos princípios da palavra de Deus, ferindo a lei divina da natureza humana. A igreja defende a família porque ela está de posse das leis de Deus, as sagradas escrituras, por meio dos sacerdotes, pastores e ensinadores que manejam bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Por isso, a igreja deve sempre procurar homens fiéis, idôneos para ensinar a outros. 2 Timóteo 2:2. A igreja é agraciada com uma família forte e ordeira. Forte na palavra, ordeira de organização. É a família. Nós temos o poder, a autoridade das Escrituras. Aqui não tem o que o professor Tony pensa, aqui não tem o que o pastor Valdir pensa, aqui tem o que a Bíblia diz. Por isso que somos fortes, por isso que nós temos que ensinar a homens, para que homens manejem bem a palavra, para que ensinem as suas mulheres, para que instrua os seus filhos, para que a igreja seja preservada desses ataques. Mas quando nós manejarmos bem a palavra, eita Jesus! Eita Deus! Bora pôr 2.3. 2.3 nos diz assim: a família como promotora da igreja. Eita! É a família que promove a igreja. Vamos lá? A participação na igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. A família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. Professor, eu não concordei com você, mas aí agora o professor também fala isso? Irmãos. É só ler Gênesis 2. A família veio antes da igreja. A prioridade é a família. Porque sem família não existe igreja. Vou cansar vocês para vocês decorarem. Sem família não há igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa como família com famílias fracas na fé. A relevância da família em ensinar os filhos desde cedo e ter bons hábitos em andar no caminho do Senhor. O conhecido Provérbios 22:6. Ensinar a criança no caminho em que deve andar. Quando adulto não se desviará, ou seja, não esquecerá dos princípios. Ficou enraizado. A relevância da igreja começa na família. As famílias devem estar comprometidas e serem participantes das atividades da igreja. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. Eita glória gloriosa! Então, entenda, a família
bem estruturada, você vai ver uma igreja forte. Quando você agora procurar saber assim, deixa eu ver por que essa igreja é tão relevante. Procura saber da vida familiar do pastor. Procura saber das famílias dos obreiros. E eu quero dar um adendo, já 1 hora de aula. Cuidado com quem está ensinando para vocês aí no YouTube. E olha que eu não estou falando só de mim, puxando a sardinha para o canal Bíblia para o Cotidiano, porque eu vou recomendar alguns canais sérios. Eu dei uma pesquisa nesse YouTube aí, tem gente ensinando o que não sabe. Tem gente falando eu penso, eu acho. Quer aprender a palavra de jeito certo, meu irmão? Boa Semente. Pastor Júlio César. EBD Betel, que é do pastor Jefferson, missionário Jefferson. JC Silva, pastor JC Silva. E o canal oficial da Betel. Não vai procurar pessoas dizendo eu acho, eu penso, o meu convívio, é o meu entendimento, não vale de nada. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Cuidado. Eu fui dar uma olhada aí nos cidadão querendo dar aula da Escola Bíblica da Betel. Tem muito eu penso, eu acho, quem sabe. Estou te recomendando 4 canais, não estou nem incluindo o meu. Estou recomendando 4 canais de homens com princípios bíblicos. Cuidado com quem você está vendo. Se o camarada falar de nome, eu acho. Peraí, irmão. Você acha ou está na Bíblia? Cuidado, irmãos. Não come qualquer coisa, não, irmãos. Professor, você está falando porque é o seu canal. Estou falando de 4 para você. Vou repetir. JC Silva. O nome do canal é esse. EBD Betel, pastor Jefferson. Canal Boa Semente, pastor Júlio César. E o canal Betel Dominical Oficial. Estou recomendando 4. Fora disso, cuidado. Tem muito eu acho por aí. Fica o adendo antes de a gente entrar no ponto de número 3. É minha parte alertar vocês. Levando a família a adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo de número 27. O culto leva a família além da adoração e devoção à oração em agradecimento pelas dádivas recebidas, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. Uma família com uma igreja bem estruturada, com obreiros bem casados e mostrando isso na sua família, você vai dizer, qual é o segredo daquela igreja? É as famílias fortes, unidas. Família que você vai procurar nessas igrejas, você encontra curso para homem ao máximo. Curso para mulheres, mulher única. Curso para noivos, curso para casais, casados para sempre e muitos outros eventos particulares, palestra para jovens. Tem um grupo que vai nas igrejas chamado Vida Pura, já veio 2 vezes aqui no Inamar. Você vai ver uma igreja que se preocupa com as famílias quando eles criam eventos para a família. Igreja que não faz palestra para casal, curso para casal, palestra para homem, curso para homem, palestra para mulher, curso para mulher, palestra para jovens, curso para jovem, palestra para noivos, curso para noivo. Essa igreja não é uma igreja consolidada na palavra de ensinar a se manter firme. É desse jeito. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Quando eu li isso aqui, eu disse, é boa. Quando nós estamos com problema com a família, porque estamos com conflito, porque tem, vamos à igreja para escutar o sacerdote, o pastor, o apóstolo, o reverendo, o bispo, o presbítero trazer uma palavra de Deus para solucionar o nosso conflito que nós não conseguimos resolver só. Top 3.1.
pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas que aprendem que no mundo terão aflições, como disse Jesus em João 16:33, mas tendo o refrigério necessário, como diz, em mim tenhais paz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O salmista Davi diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34. Ainda no Salmo 34, ele diz, o salmista mais uma vez diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É na igreja, consolidado por famílias, que você vai pedir uma palavra pastoral e você vai ouvir Bíblia citado. Olha quantos versículos o pastor Valdir cita. Mateus capítulo 11:28. Começando em João, né? Vamos para João. João 16:33. Mateus 11:28. Salmo 34:19. Salmo 34:7. Aí você encontra alívio no homem de Deus que tem uma família firme, alicerçada com base bíblica. Aí traz alívio dentro da igreja com base em família. 3.2. Deixa eu tomar um gole de água. Não vou nem cortar. Falo demais, né, irmão? Misericórdia, Jesus. 3.2. A igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. A igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Professor, de vez em quando tem uns irmãos lá que são meio atribulados. Sempre teve, tem e terá. Sempre vai ter. Mas, com o poder da palavra, nós vamos ter união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que vivam em união. É o Salmo de Madureira. Salmo 133, verso 1. Com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, nas doutrinas dos apóstolos e participar da ceia do Senhor, junto no mesmo Espírito, em memória de tudo que Jesus passou por nós. Partir do pão. Não sei na sua igreja, mas a gente tem o costume de, não o pão porque está ali a mão, alguém não quer, mas o cálice temos o costume de fazer a troca um com o outro, para mostrar. E a minha frase quando eu troco o meu cálice com alguém é dizer: eu tenho comunhão com você. Será, irmão? É inaceitável. É inaceitável. Não é crente, nenhum dos dois. Ponto. Não é. Um irmão falar para mim que ele toma ceia e o irmão na mesma igreja dele não fala com ele, não é crente. Não é crente. Não é. Eu vou sair desse canal porque não é culpa minha. É. A Bíblia diz que você deixe a oferta quanto mais o cálice. Põe esse cálice lá e vai lá, minha irmã me perdoa. Foi ela que me bateu, pastor. Vá lá e peça você perdão, porque em algum momento falei algo que fez você me agredir. O que é isso? É Bíblia. Como que você vai para o céu se no céu não entra quem odeia o outro? Mas eu não odeio, eu sou apenas no comungo da mesma ideia. Como que você participa de um corpo do qual tem um membro que não liga no outro? O que é isso? O que é isso? O marido que brigou com a mulher e vai tomar ceia?
desviado. Uma mulher que está com raiva do marido e vai tomar ceia, vá se converter, meu irmão. Que é isso? Se eu não consigo compartilhar o cálice com o meu marido, eu vou compartilhar com quem? Se eu não consigo compartilhar o meu cálice com a minha esposa, eu vou compartilhar com quem? Partir do pão. Está aqui na lição, meu irmão. Atos capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 11, que é a nossa leitura oficial da ceia. Disse Paulo. É por isso que tem muitos dentre vocês que estão mortos e nem sabem que está morto. Lembra da igreja de Apocalipse? Me fugiu agora. Eu acho que é Laodiceia. Eu acho, se eu estiver errado, me corrige. Vocês pensam que estão vivas, mas estão mortos. Tem crente, Paulo está dizendo em 1 Coríntios, que tem crente que canta, que prega, que ora, que jejuma, que consagra, que ministra o louvor, que toca na banda, que dá aula na escola dominical, mas está morto. Porque não vive em união, não vive em comunhão, não vive em unidade. Porque não gosta do diácono, porque não gosta da irmã, porque não gosta... Não, mas você não está para gostar, você está para amar. É escola bíblica dominical, meu irmão. É isso que me move. Essa é a minha paixão. Esse é o meu prazer, ensinar a palavra de Deus como ela é. Desse jeito. Continuando. Os irmãos também precisam procurar guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, verso de número 3. Já li, né? Vou ler de novo. Procurando agradar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se tu não tem paz com o irmão, que não pode trocar o cálice com ele, tu estás descumprindo um mandamento. O mundo não tem o que nos oferecer, mas ainda temos a Igreja do Senhor Jesus que nos ampara e nos proporciona essas 3 palavras edificantes. Quais as 3 palavras edificantes? União, comunhão e unidade. Continuando na parte azul. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Nós somos membros de um mesmo corpo e não podemos nos desgarrar e perder a função desse membro que faz falta ao corpo, onde a cabeça desse corpo é Cristo. É tão salutar congregar que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque vivia em união um com o outro. A alegria do Davi era poder ir à casa do Senhor, porque sabia que lá ele encontraria comunhão. Tá, glória. Gloriosa. Que é isso, Jesus, hein? 3.3. Encaminhando para o final. A igreja é promotora de paz e de instrução para a santidade. É na igreja que parte o princípio de santidade. O princípio de santidade não vem de fora. O princípio de santidade vem de dentro da igreja. É ela que promove a paz. Dentro da igreja tem que ser um ambiente de paz. Os membros da igreja são instruídos pelos ministrantes da palavra de Deus, que deverão viver em paz e procurar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém é santificado sem viver em paz com o seu irmão. Se você não vive em paz, você não é santificado. E sem santificação, nós não veremos a Deus. Ponto final. Um dos nomes de Jesus é Príncipe da Paz, Isaías 9,6. Precisamos ter paz nele.
João 16:33. Devemos ser pacificadores, por quem só devemos ser pacificadores, porque só desta forma seremos chamados filhos de Deus. É mesmo. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tu gosta de uma treta, irmão? Tu não é filho de Deus, não. Que é isso, professor? Tu gosta de uma confusãozinha, meu irmão? Tu gosta de um quieta-reda, meu irmão? Tu gosta de um vamos ver o que dá, irmão? Tu não é crente, não. Aliás, tu pode ser crente, porque até o diabo é, né? Tu não é filho de Deus, não. Porque Deus fala, Jesus fala em Mateus, capítulo de número 5, verso 9, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É Bíblia. É somente Bíblia. Devemos ser santos porque o Senhor é santo. Eu não sou santo, não. Está desviado. A Bíblia chama você de santo e que tem que santificar, porque o Pai é santo e busca os que são santos. Que é isso, professor? É 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 16. E quem aceita o chamado daquele que é santo precisa também ser santo em toda a maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15. Jesus chama também a atenção para que sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Professor, perfeição quem pede é Jesus. Mateus, capítulo 5, bora voltar de novo para Mateus, capítulo 5, verso 48. Será que está na Bíblia? Sede vós perfeito. Que é isso? Eu não sou perfeito não, sabe? Tá dizendo que Jesus é mentiroso, irmão? Tá dizendo que Jesus mente, irmão? Não, professor, é porque você acredita no que está na Bíblia ou acredita no que eu acho, no que eu penso? Na Bíblia, Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que você tem que ser perfeito. Professor, meu Deus. Mateus capítulo 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus, viu? Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Marco, foi Jesus que disse que você, nós teremos que ser perfeito, como perfeito é o Pai. Não é lute para ser. Insista em querer ser. E não se entregue a dizer, eu não sou mesmo, ninguém é perfeito, né? Tá errado. Tá erradíssimo. Tem que ser perfeito como o Pai é. Bíblia, está escrito Mateus 5, 48. Por isso é importante que toda a família esteja reunida e envolvida na igreja para buscar o quê? Perfeição. Acabou? Acabou. Conclusão de hoje. Chegamos ao final, que diz assim: no enfrentamento dos vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido, é relevante que cada lar e igreja local seja ativa e produtiva agência para disseminar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus e não se render à cultura mundana contrária ao estabelecimento pelo Senhor Deus, Criador da família
e da igreja. Que Deus convença você do que foi ensinado hoje aqui é princípio bíblico. Porque o meu papel é te ensinar, mas quem te convence é o Espírito Santo. Mas se você não tiver ele, ele não te convencerá. O Espírito Santo, professores, é que tem um papel de convencer. O nosso papel, falando para os professores agora, o nosso papel é ensinar a palavra como ela é. Então ensine você o que está na Bíblia e deixe que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe vocês, professores e aluno. E muito obrigado por você ter assistido a aula no canal Bíblia para o Cotidiano. Eu sou o Tony Pio. O canal está recheado de aulas e devocionais para edificar você e a sua família na palavra de Deus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês em um dos nossos devocionais, 3 por dia, 7h30 da manhã, 12h20 e 10 horas da noite. Que Deus te abençoe hoje e sempre.